então eu vejo a minha tela, não vejo vocês, mas bem-vindo a todos e muito obrigado pela audiência. Bom, vocês vão entender por que está essa foto de fundo aí, e indo direto ao ponto, né, vocês sabem que o Prêmio Nobel de Física de 2020 foi dado por dois aspectos ligados à física de buracos negros, e a ideia dessa apresentação de hoje é a gente motivar um pouco por que essa física, o que são buracos negros, né, também, de onde eles vêm, e por que essa física tem tido um impacto tão grande, em geral, essa área da física tem tido um impacto tão grande, em particular nos últimos anos, com uma série de grandes descobertas que culminaram com este Prêmio Nobel, entre outros, né? Eu queria colocar, assim, para começar, uma frase do Carl Sagan: não há perguntas bobas, toda pergunta eu grito para compreender o mundo, assim, então fiquem super à vontade para fazer perguntas. Esse formato webinário é ruim, né, porque não dá para levantar o braço, eu não sei quem está querendo perguntar, então acho que vai mais simples do ponto de vista, assim, técnico, vai ser deixar as perguntas para o final, mas assim, não se acanhem, façam qualquer tipo de pergunta, às vezes aquela pergunta que pode parecer mais boba, é a pergunta mais fundamental e que a gente não tem resposta a ela, então assim, vão guardando as suas perguntas, anota num papelzinho para não esquecer e tal, e a gente botar à disposição aí para responder a perguntas. Então assim, a gente vai falar de buracos negros são um dos objetos mais emblemáticos da teoria da realidade geral. Eu vou dar só assim um gostinho de alguns elementos da realidade geral para a gente se situar, né? E para isso a gente vai começar ainda com o Galileu lá, que ele notou, através de um experimento que nem sabe se aconteceu, né, jogando duas bolinhas da Torre de Pisa, mas o fato é que o Galileu notou que a queda dos corpos independe da massa, ou seja, a princípio, se eu jogar duas bolas de massas muito distintas, elas vão cair juntas, né? Então, a trajetória de um objeto em queda livre não depende da massa desse objeto. Isso é muito anti-intuitivo, né? A gente tende a imaginar que objetos mais pesados vão cair mais rápido, né? Mas, enfim, o Galileu tinha notado isso, né? E outra contribuição absolutamente fundamental do Galileu, talvez a mais importante de todas, é sobre a universalidade da física. Que as leis da física e as leis da natureza vão ser as mesmas na Terra do que em qualquer outro lugar do universo. Isso era algo absolutamente não trivial para aquela época, e às vezes é algo que a gente não percebe a magnitude da importância disso, né? E agora vamos passar para o Newton. O Newton, ele foi além do Galileu, porque o Galileu, ele começou a compreender os movimentos, né? Mas ele não tinha ainda a lei das forças, aquilo que é o motivo do movimento, né? E o Newton, como muitos de vocês sabem, formulou as leis de Newton e tal, e ele não só formulou as leis do movimento, como ele atacou a gravidade, né? Então, a lei de Newton, que descreve como é que funciona a gravidade, reinou absoluta, assim, durante uns 300 anos. E o que o Newton percebeu, nada trivial, mas seguindo na ideia do Galileu, é que a mesma coisa que faz uma maçã cair na Terra, faz a Lua estar em órbita em torno da Terra. Ou seja, os movimentos no sistema solar, os movimentos sob a ação da gravidade, são movimentos em queda livre, né? E aí, para quem já passou pelo ensino médio, muitos de vocês já viram a expressão da força gravitacional. Eu não consigo, acho que, mexer com o meu mouse, mas vocês estão vendo a equação lá, que vai ser uma das quase únicas que eu vou colocar. A força da gravidade é uma constante, que é esse Gzinho, vezes m, que seria a massa da maçã, vezes mzinho, vezes mzão, que é a massa da Terra, sobre r ao quadrado, que é a distância da maçã até o centro da Terra. Essa força gravitacional, essa é a lei de Newton da gravitação, ela é igual a massa vezes a aceleração, que é a lei de Newton do movimento, né? Então, vocês percebem que a massa, esse mzinho, a massa da maçã, né, aparece dos dois lados da equação. Então, a gente pode dividir essa equação por m, divide o lado direito e o lado esquerdo por m, e o que a gente tem é que a aceleração da maçã, por exemplo, é a massa da Terra sobre o raio ao quadrado, que é a distância da maçã até o centro da Terra. Ou seja, a aceleração não depende da massa do objeto. E como o movimento todo vai sair da aceleração, isso está dizendo que o movimento em queda livre não depende da massa. Então, está aí em linguagem matemática precisa, detalhada, como é que é o movimento dos corpos sob a ação da gravidade. E, novamente, um movimento de um projétil que é arremessado na Terra e ele cai em queda livre, vai ser a mesma coisa que uma órbita, né? Então, ele unificou de forma, inclusive, numérica, quantitativa, fenômenos que acontecem na Terra com fenômenos que acontecem no universo. Como é que a gente entende uma órbita? A gente entende uma órbita como um movimento de queda livre, só que onde a velocidade tangencial, onde a velocidade do objeto, ela é tão grande que agora apareceu meu mouse. Vocês estão vendo meu mouse? Então, eu imagino um canhão que está jogando bolinhas, né?
quanto mais veloz a bola, quanto mais força o canhão, mais ele demora a cair, né? Mas tem uma hora que ele vai ficar caindo, 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 né? O que a gravidade faz é mover a direção do movimento, alterar a direção do movimento, né? Então a Lua está em queda livre, mas ela cai um pouco, mas anda um pouco, cai um pouco, mas anda um pouco, cai um pouco, e no final isso forma uma órbita, né? Então uma órbita de um objeto é um movimento de queda livre. Essa aí foi a constatação do Newton, que inclusive pôde detalhar como é que quantitativamente, como é que é essa relação entre... eu posso descrever matematicamente como é que é essa trajetória de todo o tempo. E mais uma coisinha, opa, que me escapou aqui, é que... opa... Aqui, né? Se eu sei a velocidade, se eu sei esse movimento, se eu conheço qual é o movimento de rotação, eu posso saber qual é a massa do objeto que está produzindo esse movimento. Isso vai ser muito importante, porque a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel. Então, assim, se eu consigo medir o período de rotação da Lua em torno da Terra, e sei qual é a distância da Terra até a Lua, eu tenho como calcular a massa da Terra. Se eu sei o movimento de translação da Terra em volta do Sol, eu sei quanto tempo ele leva, e sei a distância da Terra até o Sol, eu sei medir a massa do Sol. Então, com as órbitas, a gente é capaz de medir a massa daquilo que está produzindo a órbita. Isso aí vai ser muito importante daqui a pouquinho. Bom, então, assim, isso foi o Newton e o Einstein, no início do século passado. Primeiro, ele reformulou, digamos assim, as leis de Galileu. Ele criou uma nova física, uma nova cinemática, por razões que não vai dar tempo de falar agora, né? Mas para poder explicar o eletromagnetismo e ele ser compatível com a mecânica, ele teve que fazer uma coisa absolutamente revolucionária, que basicamente introduzir um novo conceito, mudar os conceitos de espaço e de tempo. O tempo não é mais absoluto, agora o meu relógio pode medir o tempo diferente do relógio de outra pessoa, que está em movimento relativo, e, na verdade, tempo e espaço estão ligados de uma forma muito profunda, e aí vem o conceito do espaço-tempo, né? Então, o Einstein já tinha desenvolvido um conceito do espaço-tempo em 1905, né, início do século XX, mas essa teoria dele, que funcionava bem para os movimentos, funcionava bem para o eletromagnetismo, deixava de fora a gravidade. Então, o grande desafio do Einstein foi criar uma teoria para a gravidade, e ele levou 10 anos para fazer isso, ele sendo Einstein, né? Então, está claro que a teoria da realidade geral ela é uma coisa que é muito não trivial, não óbvia, né? Uma vez que a gente estuda, como tudo na vida, ela passa a ser compreendida, mas chegar lá foi uma tarefa fantástica. E o que o Einstein, eu falei que não mostrar equações, mas tem mais uma equação aqui, né? Essa equação sintetiza a teoria da realidade geral do Einstein. Do lado esquerdo, você tem uma propriedade da geometria, tá? A propriedade ligada à curvatura do espaço-tempo. E do lado direito, você tem a matéria. Então, assim, dito de forma coloquial, né? O que a teoria da realidade geral está dizendo é que a matéria diz ao espaço como se curvar, ou seja, a massa vai determinar a curvatura do espaço-tempo, e o espaço diz a matéria como se mover, ou seja, uma partícula em queda livre vai ser uma trajetória nesse espaço-tempo curvo, tá? Então, como tem esse conceito de curvatura do espaço-tempo, o espaço-tempo ele passa a se comportar como uma espécie de tecido. Isso é uma analogia, claro, não é uma coisa exata, mas ajuda muito a gente a visualizar. Então, vocês veem essa figurinha aqui do lado direito, vocês têm esse quadriculado, né? Isso aí seria um plano, né? Seria um universo de 2 dimensões, nós teríamos desenhos em cima disso, e a curvatura do espaço-tempo está ilustrada como esse quadriculado curvado, né? Então, vocês têm essa noção de que o espaço está curvo lá. Uma trajetória vai ser uma reta nesse espaço curvo, ou seja, vai ser o menor caminho entre 2 pontos nesse espaço curvo. E vocês veem que essa trajetória vai fazer uma curva. Então, se eu colocar um objeto massivo lá, como esse vermelho, ele vai curvar o espaço-tempo. Se eu jogar uma bolinha nesse espaço, em queda livre, ela vai fazer uma curva, e dependendo da velocidade com que eu jogo essa bolinha, ela vai poder fazer uma órbita. Então, como a gente entende as órbitas, como a gente entende a queda livre, igual na época do Newton, só que a diferença é que a gente, em vez de imaginar uma força agindo na bolinha, a gente está imaginando que a bolinha ela segue um caminho nesse espaço-tempo curvo. E aí a gente explica, então, as órbitas na teoria de Einstein. E outra coisa, não só bolinhas e corpos materiais vão ser desviados pela gravidade, vão poder entrar em órbita, como também a luz. Então, isso é uma grande novidade da teoria da relatividade, que é geral, né, que é a teoria de gravitação do Einstein, é a possibilidade de que a luz seja curvada, e ela vai ser curvada de uma forma muito peculiar, que a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho. Bom, quais são as características dessa nova teoria da gravidade, que também é uma teoria dos movimentos?
que característica que ela tem que toda teoria nova deve ter? Primeiro que ela é compatível com a teoria que funcionava antes, em certo regime de validade. Então, a lei de Newton explicava um monte de fenômenos, e aqueles fenômenos que a lei de Newton explicava, a realidade geral também explica, né? Então, para situações mais cotidianas, de baixa velocidade e baixas massas, ela reproduz a lei de Newton, tá? Além disso, ela é compatível com outra teoria nova, que era uma teoria que hoje em dia ela é amplamente testada, que é a realidade restrita. Então, ela também é compatível com a realidade restrita, e ela explica um fenômeno novo, que a teoria de Newton não explicava, que é a precessão do periélio de Mercúrio. O Mercúrio tem uma órbita elíptica, só que em vez dessa elipse ficar parada, é como se o eixo dessa elipse estivesse rodando, né? Então, a realidade geral consegue explicar isso de uma forma que a teoria de Newton não explicava. E ela produz um monte de fenômenos novos, né? Entre esses fenômenos, a gente pode falar o desvio da luz, né, que foi comprovado aqui no Brasil, em Sobral, em 2019, também na Ilha de Príncipe, né? Se você fizer um jeitinho newtoniano de fazer a conta, você vai ter um fator 2 de diferença. Então, o que foi medido, né, na natureza é exatamente a previsão de Einstein, que ninguém tinha feito, tá? Esse efeito da deflexão da luz, ele produz lentes gravitacionais, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora, um fenômeno novo para a época, e que hoje em dia é amplamente usado em cosmologia. O próprio nascimento da cosmologia, a possibilidade de fazer uma teoria que descreve, uma teoria física, né, que descreve como o universo muda ao longo do tempo. Isso é que é a cosmologia. E hoje a gente, inclusive, teve um prêmio Nobel para cosmologia no ano passado, né? Além de vários outros na história. A possibilidade de ter uma teoria física que descreve a totalidade do universo, ela vem com a teoria da realidade geral, e a gente usa ela amplamente nessa área de pesquisa. Outra grande novidade, que não existia basicamente dessa forma, de nenhum jeito antes, são os buracos negros, né? As ondas gravitacionais, que a gente vai falar também rapidinho, isso é uma coisa bem peculiar da realidade geral, acho que jamais tinha sido pensado antes disso. E, enfim, tem uma série de outras coisas curiosas, por exemplo, referenciais acelerados, né? Muitos ouviram falar do paradoxo dos gêmeos, em que vocês têm o seu gêmeo vai num foguete quase à velocidade da luz, passa vários anos lá e depois volta quase à velocidade da luz, você envelheceu e o seu irmão gêmeo está super jovem. Bom, isso é explicado na realidade geral. E assim, num contexto mais mundano, hoje em dia todo mundo tem uma máquina de realidade geral no seu bolso. Quem que não usa um celular que tem GPS? O GPS, ele mede a sua localização levando em conta a diferença de tempo do sinal entre um conjunto de satélites. Só que esses satélites estão em movimento e eles estão sob a ação da gravidade, né? O tempo no satélite passa diferente do tempo aqui na Terra, porque ele está mais alto, está num campo gravitacional mais baixo. O tempo do satélite passa diferente do tempo aqui na Terra, porque ele está em movimento relativo em relação a gente. E, embora o efeito seja muito pequeno, para medir a localização da gente na Terra, isso é absolutamente fundamental. Se hoje eu ajustasse todo o sistema do GPS, e aí não levasse em conta a teoria da realidade geral, amanhã eu estaria errando por, eu não lembro se são centenas de metros, tá? Então, assim, o sistema de GPS que você usa nos seus aplicativos para ir para casa de amigos, inclusive forças de segurança usam, tudo mais, ele só funciona porque ele leva em conta a relatividade geral. Então, assim, a realidade geral, ela não é uma teoria no sentido, só uma ideia, né? Ela é uma teoria no sentido físico, uma teoria amplamente testada com consequências e verificações observacionais. Tá? Bom, agora que a gente falou então um pouquinho da realidade geral, vamos voltar a um desses efeitos que vai ter a ver com o buraco negro também, que é o efeito de lente gravitacional. A gente já falou, olha, a luz ela é desviada pela gravidade. Então, se eu tenho um objeto muito massivo aqui, eu tenho algum objeto atrás, vocês vão ver o caminho desse objeto, ele vai fazer um caminho curvo, né, para a luz chegar até a gente, e esse caminho curvo ele vai acabar distorcendo as imagens que estão atrás, né? Então, a gente tem aqui um raio de luz que é emitido aqui do lado esquerdo, ele passa perto de um objeto com uma massa grande, ele é defletido, tem esse ângulo de deflexão lá, que a gente chamou de alfa-chapéu, e aqui tem a expressão matemática desse alfa-chapéu, que é muito simples, e essa expressão ela é o dobro se você fizesse uma conta usando a lei de Newton, e essa expressão que foi testada aqui em Sobral. Ou seja, quantitativamente, a luz ela é desviada pela gravidade e de uma forma que a gente, como prevista na teoria de Einstein. O fato de que eu sigo uma trajetória curva vai fazer, se vocês olharem para a imagem da direita, esses pontinhos azuis, essas manchinhas azuis, são uma galáxia que está muito longe, muito distante, atrás desse conjunto de galáxias que são esses amarelinhos. Então, o conjunto de coisas amarelas são galáxias próximas, tá? Formam um aglomerado de galáxias.
e bem distante, mais distante do que esse aglomerado de galáxias, tem uma galáxia azul. O que a efeito de lentes gravitacionais faz, por um lado, é distorcer a forma dessas galáxias, que elas ficam mais esticadinhas, e por outro lado, pode ter várias trajetórias da luz que saem dessa galáxia e chegam até a Terra. E elas vão chegar de direções diferentes. Então vão parecer imagens diferentes do mesmo objeto. São as imagens múltiplas. Essa é uma consequência espetacular da teoria da realidade geral e que é muito visível, né? Vocês veem nessa imagem aqui vários arcos fininhos, né? Então essa coisa amarelinha, novamente, são galáxias de um aglomerado de galáxias, são agrupações com centenas a milhares de galáxias, e esses arcos todos são galáxias mais distantes que estão sendo distorcidas pelo efeito de lente gravitacional. Aqui mais um exemplo desses arcos gravitacionais. E se a lente ela é mais ou menos esférica, e a lente, que seria uma galáxia, né, e a fonte de luz, que é uma outra galáxia mais distante, se eles estão mais ou menos alinhados, vai formar uma figura tipo um anel, como vocês conseguem ver aí. E esses anéis são chamados de anéis de Einstein, ou Schlosson-Einstein, que o Schlosson foi a primeira pessoa que publicou um artigo científico sobre o efeito de lente gravitacional. Uma forma da gente reproduzir esse efeito com coisas que a gente tem em casa, né, é usar a parte de baixo de uma taça. Não sei se vocês conseguem me ver, além de ver o que eu estou mostrando na tela, né, mas aqui eu peguei uma taça, né, essa parte de baixo dela, ela deflete a luz de uma forma muito parecida à deflexão da luz gerada por uma lente gravitacional, por um objeto muito massivo, como a gente vai ver. Tá? Então, se eu olhar alguma coisa através da base dessa taça, a gente vai ver uma deformação que é parecida com a deformação de lente gravitacional. Então, aqui no exemplo, vocês veem do lado vocês veem uma vela, e eu estou observando essa vela através da parte de baixo da taça, e vocês veem que ela forma algumas imagens múltiplas, um anel, né? Um anel quase perfeito, ou duas imagens aí na figura de baixo, né? Vocês veem um anel quase perfeito, que seria o anel de Einstein, ou duas imagens, que são as imagens múltiplas, né? A gente pode fazer isso aqui. Eu peguei, não sei se vocês veem, mas eu peguei aqui uma foto da nossa galáxia. Depois a gente pode falar como é que ela foi feita. E se vocês olharem através da parte de baixo da taça, vocês vão ver como é que ela deforma esse fundo de estrelas aí da nossa galáxia, tá certo? Então, assim, eu sugiro muito a vocês conseguirem uma taça para fazer esse experimento, mas faz antes da ingestão do álcool, tá? Porque senão o pessoal que está na mesa com vocês vai achar que é um efeito de álcool e não de lente gravitacional. Mas ele é uma analogia perfeita à deflexão da luz que a lente gravitacional produz. Bom, vamos falar agora, então, um pouco sobre os buracos negros em particular e sobre esses últimos anos que foram fantásticos para os buracos negros. Na minha opinião, o prêmio Nobel foi dado esse ano a buracos negros, não só pelas descobertas, que são todas merecedoras do prêmio Nobel, que foram agraciadas, mas num contexto mais amplo, onde se mostrou que os buracos negros são objetos reais. Isso ficou muito forte nos últimos 5 anos. Tá? Então, assim, primeiro, o que é um buraco negro, né? A gente já falou que, na realidade geral, você tem um espaço-tempo deformado, que é o que vai produzir a gravidade, né? No caso do buraco negro, essa deformação é tão grande, aqui mostrada em cima à direita, como uma espécie de funil, né? Essa deformação é tão grande que você tem a aparição de uma região chamada horizonte de eventos, do qual nada pode sair. Tá? Então, se eu tenho uma trajetória de luz ou de matéria que passa perto desse funil do buraco negro, ela vai ser defletida, vou poder ter órbitas e tudo mais. Mas tem uma certa distância ao centro, que se eu atravesso essa distância, se eu estou numa distância menor do que ela vai cair, a trajetória vai cair no buraco negro e nada vai poder escapar. Então, uma coisa muito característica do buraco negro é a existência de um horizonte, uma região a partir da qual tudo que entrou não pode sair, ou nada do que entrou pode sair, tá? Esse é o conceito de horizonte de eventos. De onde vem um buraco negro? Bom, a gente não sabe, assim, a formação de todos os buracos negros, mas, com certeza, alguns buracos negros são formados pela evolução de uma estrela. É um dos estados de morte de uma estrela. E aí a gente tem que agradecer já, vou falar de um dos prêmios Nobel, do Roger Penrose, e a gente vai dizer por quê, que ele foi uma das pessoas que contribuiu para essa compreensão, de que a gente pode formar buracos negros ao longo da vida das estrelas. Na verdade, mais do que isso, a gente vai formar buracos negros ao longo da vida das estrelas, tá? Muitas vezes o pessoal pensa que buracos negros são objetos supermassivos que devoram tudo ao seu redor, sei lá, se o Sol virasse um buraco negro, a Terra ia ser sugada, não sei o quê. Na verdade, não é bem assim. Quer dizer, um buraco negro, ele longe do buraco negro, tudo se comporta como um objeto normal, tá?
Então, se o Sol virasse um buraco negro hoje, o que ia acontecer? Bom, ele não ia emitir mais luz, sem dúvida, a gente não ia ter mais o Sol. Mas do ponto de vista da gravidade, aqui na Terra não ia mudar absolutamente nada. A trajetória da Terra em volta do buraco negro-Sol, ela ia ser idêntica, porque o buraco negro-Sol teria a mesma massa do Sol, tá? E como a gente está longe do horizonte, a gravidade basicamente é igualzinha à gravidade gerada pelo Sol. Então, não necessariamente buracos negros, eles são um redemoinho que devora tudo. Primeiro que depende da massa, né? Se a massa não for enorme, ela não vai ter uma ação gravitacional surpreendente. Segundo, que depende se tem algo perto do buraco negro ou não. Por exemplo, se o Sol virasse um buraco negro hoje, e Mercúrio está bem longe do Sol, nada ia acontecer. Mas se o Sol virasse um buraco negro e tivesse muito gás lá perto do Sol, esse gás ia cair, espiralar bem rápido, ia emitir luz, onda de rádio, raio-x. Então, assim, depende um buraco negro para ele ser algo assim muito ativo, depende da massa do buraco negro e depende de e depende de como é que está em volta dele, tá? A coisa surpreendente do buraco negro é que os buracos negros podem ter, a princípio, qualquer massa. Por exemplo, estrelas não podem ter mais de 100 vezes a massa do Sol. A maior estrela que pode existir hoje é 100 vezes a massa do Sol. Não pode ser uma estrela com 1000 vezes a massa do Sol, né? E a gente também não vai ter uma estrela com 1/1000 da massa do Sol. Para virar estrela, você tem que ter pelo menos 60 vezes a massa de Júpiter. Então, você tem um intervalo de possíveis massas de uma estrela. Um buraco negro, em teoria, não tem um limite de massa. Você pode ter massas muito pequenas, tá? Só não pode ser pequena demais que ele vai evaporar por um fenômeno que a gente não vai falar hoje, que é a evaporação de Hawking. Mas, assim, se eu tiver um buraco negro da massa dessa caneta, poderia ter um buraco negro. Claro que o raio dele, do horizonte de evento, seria absolutamente ínfimo, né? Mas, a princípio, eu poderia ter um buraco negro com uma massa tão pequena quanto essa caneta. E eu posso ter buracos negros com a massa tão grande quanto bilhões de vezes a massa do Sol. E é isso que é uma coisa incrível. Não tem um limite superior para a massa de um buraco negro, tá? E como a gente vai ver, assim, existem buracos negros que se originaram da evolução de uma estrela, tá? Existem buracos negros que têm massas comparáveis às massas do Sol, 5 vezes a massa do Sol, 30 vezes a massa do Sol, 50 vezes a massa do Sol, mas sempre assim, são massas comparáveis à massa da nossa estrela, mas você tem também a existência de buracos negros supermassivos, que são buracos negros que têm massa milhões ou bilhões de vezes maiores que a massa do Sol. Então, esses monstrengos, vamos chamar assim, claro que a gravidade perto deles é muitíssimo maior que a gravidade perto do Sol, mas porque eles podem acumular essa massa absolutamente incrível. E também pode ter buracos negros de massa pequena ou grande, que se originaram lá no início do universo, em algum momento muito primordial do universo, alguma época em que o universo era muito diferente do que ele é hoje em dia, e aí, lá nessa época pode ter sido criado um monte de buracos negros com massas bem variadas, que seriam chamados buracos negros primordiais. E esses buracos negros, se eles existirem, eles poderiam explicar parte, ou talvez toda, a matéria escura do universo. Mas não vamos mais falar desses objetos, que até agora não foi detectado nenhum. Bom, como eu falava, para um buraco negro ser algo dramático, né, depende do que tem em volta dele e da massa dele. Como a gente vai ver, o buraco negro, embora é uma solução bem velha da teoria da realidade geral, foi na década de 60 que começou a se achar que ele podia explicar alguns fenômenos astronômicos, né? Então, assim, a realidade de um buraco negro como um objeto que existe na natureza começou a ficar um pouco mais concreta na década de 60, quando foram descobertos objetos chamados quasares, que são extremamente brilhantes, mas ficam a distâncias... Eles estão em galáxias, né? E ficam a distâncias enormes, né? Galáxias muito mais distantes de qualquer coisa dentro da nossa galáxia. Esses objetos, eles emitem uma quantidade enorme de luz num tamanho muito pequenininho. E ninguém conseguiu explicar por quê, né? Uma explicação que surgiu imagina que eu tenho um buraco negro com uma massa enorme, supermassivo, milhões de vezes a massa do Sol. E em volta desse buraco negro supermassivo, eu tenho um gás que está espiralando, que está em órbita, um pouco desse gás vai caindo no buraco negro, e, de qualquer forma, esse gás gira muito rápido, ele é extremamente quente, e ele vai emitir luz. Então, um modelo para explicar esses objetos, que eram chamados quasares, que são núcleos ativos de galáxia, um pedacinho só da galáxia, só lá onde está o buraco negro, ele pode emitir tanta luz quanto a galáxia inteira, sendo que uma galáxia tem da ordem de 100 bilhões de estrelas. Então, é um monstro mesmo, né? Uma coisa só, emitindo tanta luz quanto 100 bilhões de estrelas. E a explicação desse objeto, então, era um buraco negro com um disco de acreção,
tá? Esse disco vai emitir raio-x e também, pela aceleração das partículas, vai emitir muito onda de rádio, tá? Então, esses objetos, que são os quasares, foram a primeira, talvez, grande evidência observacional da possível existência dos buracos negros. Agora, se não tem essa nuvem de gás em volta, o buraco negro é tranquilo, ele é quieto, não tem nada fenomenal acontecendo. E no centro, o que se começou a perceber é que no centro das galáxias, em geral, todas, parecia haver um buraco negro de massa muito grande, né? E na nossa galáxia não é diferente. Só que não tem esse disco de acreção tão grande, fazendo esse fenômeno tão energético quanto os núcleos ativos de galáxias. Não tem um quasar no centro da galáxia. Mas tem emissão de raio, tem emissão de rádio, sim, e já se achava que lá no centro da galáxia deveria ter algum objeto que está emitindo essas ondas de rádio, e já se acreditava, então, que tinha um buraco negro supermassivo no centro da galáxia. Mas, como é que a gente vai ver esse buraco negro, uma evidência mais direta? Uma forma é usar aquilo que vem de Newton, que a gente falou. Veja a trajetória a órbita de um objeto, você saberá a massa do que está lá dentro. Tá? Então, a gente já vai falar desse resultado que está totalmente ligado à metade do prêmio Nobel. Tá? Um outro efeito que o buraco negro tem, mesmo que ele seja quieto, mesmo que não tenha nuvem de gás em volta dele, é distorcer o que está atrás. Né? Então, muitas vezes a gente vê animações de buracos negros. Como é que você vai fazer com um buraco negro para mostrar uma animação se ele não deixa sair a luz, né? Bota ele na frente de um monte de estrelas, que aí as estrelas de fundo vão ser distorcidas. Então, vou mostrar de novo aqui o centro da galáxia. Imagina que eu tenho um buraco negro aqui. Vocês vão vendo essa distorção. Imagina, espero que dê para ver aí na câmera, né? Vocês vão vendo essa distorção do fundo de estrelas pelo buraco negro. Então, mesmo que eu não veja o buraco negro, mesmo que não tenha disco de acreção emitindo onda de rádio, raio-x, eu vejo um efeito, né, em cima das estrelas que estão aí de fundo, né? Esse é o efeito de lente gravitacional. Bom, outra coisa, a gente falou que da realidade geral, o espaço e o tempo, né, ele se comporta como uma espécie de tecido que pode ser distorcido, né? Agora, imagina que eu tenho um tecido bem esticado e eu dou um tapinha no tecido. Isso vai gerar ondas que se propagam pelo tecido, né? Então, seguindo essa analogia, eu poderia ter ondas do próprio espaço-tempo, tá? Essas ondas são chamadas ondas gravitacionais. Mas, Martim, o que está variando, assim? É o espaço-tempo. Tá, mas como é que eu meço isso? É o campo gravitacional que está variando. Então, é uma onda de gravidade, tá? E essas ondas, a previsão teórica da realidade geral era que eles deveriam se propagar na velocidade da luz, tá? Elas têm várias propriedades diferentes das ondas normais, assim, de matéria, ou as ondas eletromagnéticas, como a luz, mas a gente não vai ter muito tempo de falar sobre isso. Mas já logo depois da teoria da realidade geral, a teoria da realidade geral, ela é de 1915, foi publicada em 1916, e já em 16 tinha essa ideia de que eu podia ter ondas gravitacionais se propagando. Mas o Einstein chegou a achar que elas não eram reais, era só um artefato matemático. A teoria da realidade geral, ela tem certas complexidades matemáticas, então várias coisas que ela prevê se duvidou ao longo da história, né? Então as ondas gravitacionais foi um exemplo, que eu tinha previsão de ondas gravitacionais, mas o próprio Einstein chegou a duvidar da existência delas. Mas, de qualquer forma, se eu tenho, vamos supor que elas existam, né? Se eu tenho dois objetos orbitando um em volta do outro, tem que ser objetos muito massivos, tá? Muito compactos e muito próximos um do outro. Então, uma estrela de nêutrons é um ótimo candidato para fazer isso. Eu tenho duas estrelas de nêutrons girando, uma próxima da outra, isso vai gerar distorções no espaço-tempo que vão se propagar, e essas ondas gravitacionais vão carregar energia. Então, essa energia carregada pelas ondas gravitacionais vão fazer com que o sistema comece a perder energia e comece a se aproximar um sistema do outro, e ele vai girar cada vez mais rápido. Ele vai emitir energia e ele vai se afastar. Agora eu fiquei em dúvida, mas enfim, a gente consegue medir essa perda de energia do pulsar, tá? E a perda de energia do pulsar, que vai afetar o movimento, ela está totalmente de acordo com o que era previsto para a relatividade geral, tá? Então, o que a gente tem é que, sim, eles vão começar a rodar cada vez mais devagar, e isso aí, essa mudança de período, ela é medida. Essa medida dessa variação do período do buraco negro das estrelas de nêutrons emitindo, supostamente, ondas gravitacionais, ela foi tão forte que ela levou o Prêmio Nobel de 1993. Repara, em 1970, começou a se medir que esses objetos eles estavam perdendo energia. Aí o pessoal falou, bom, se estão perdendo energia, vai ser como? Vai ser sob a forma de ondas gravitacionais.
Então tá, então tem uma expressão matemática para isso. Essa curvinha que vocês veem decrescendo lá, tá? Então essa aqui é a variação do período, como o período vai diminuindo. Então você vê essa variação, que é a curva teórica, e os pontinhos são os dados observacionais. O pessoal falou, caramba, esse sistema está perdendo energia exatamente como a realidade geral previu, né? E mesmo sem medir a onda gravitacional, só por essa variação de período, Hulse e Taylor lá, quer dizer, Hulse e Taylor foram do pulsar. Enfim, quem fez essa medida, agora eu estou na dúvida se é Hulse e Taylor, que são os descobridores do pulsar, ou se foram eles que fizeram a medida do período. Mas, enfim, quem fez essa medida do período ganhou o Prêmio Nobel de 93, só pelo fato de estar de acordo com a realidade geral. Né? Mas as ondas gravitacionais em si, a própria flutuação do espaço-tempo, não tinham sido observadas. Muito mais recentemente, o LIGO, que é o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, o LIGO, ele detectou pela primeira vez, de fato, medida direta das ondas gravitacionais. Esse detetor, assim, merece uma palestra só sobre ele, porque é uma coisa absolutamente incrível. A história dele, né, que levou 30 anos para ser construído até chegar na capacidade de poder medir as ondas gravitacionais, e todos os desafios tecnológicos que estão ligados a isso, mereceria uma palestra só, mas obviamente não vai dar. Mas só para vocês terem uma ideia da magnitude, o negócio custou $1 bilhão, né, e tem 1.000 pessoas que trabalham em cima desse equipamento, vamos chamar assim, né. Então ele é a coroação de teoria, de experimento, de análise de dados, de simulações computacionais, que permitiram ter um instrumento capaz de detectar as ondas gravitacionais. Essas ondas são flutuações ínfimas do espaço-tempo. Aqui, para entender, antes deixa eu explicar o que é essa animação que vocês estão vendo, espero que vocês estejam vendo a animação, a gente vai mostrar aqui a fusão de dois buracos negros, tá? Os dois buracos negros próximos, eles vão chegar tão próximos que eles vão coalescer e formar um buraco negro novo. Essa fusão dos buracos negros produz uma quantidade enorme de ondas gravitacionais. Assim, o fenômeno que produz mais ondas gravitacionais é essa coalescência de buracos negros, e foi o primeiro evento de onda gravitacional que foi detectado. Mas, novamente, como é que eu vou mostrar para vocês uma imagem, né, bonitinha de dois buracos negros fundindo, se o buraco negro não emite luz? Para vocês poderem ver algo, o que o pessoal coloca de forma imaginária, né, numa simulação, é imaginar que você tem os dois buracos negros e um fundo estrelado. E aí vocês vão ver a deformação do espaço-tempo causando esse efeito de lente gravitacional. Então, assim, vocês vão ver uma simulação em que tem dois buracos negros chegando próximo até se fundir, e eles vão se fundir e gerar um buraco negro novo, maior, de massa maior, né, que é ligado a essa fusão dos dois buracos negros. O que vocês vão ver na animação não é o buraco, né? Vocês vão ver a ausência de luz saindo do buraco negro, e vocês vão ver a distorção que eles produzem nesse fundo estrelado aí da simulação, tá? Então, vamos fazer a simulação. Então, aí vocês estão vendo a trajetória, né? Um buraco negro gira em torno do outro. Essas estrelinhas que parecem estar se movendo, não estão se movendo, né? É só o efeito de lente gravitacional, que vai mudando porque o buraco negro está em movimento. Vocês podem fazer isso novamente com uma foto, como eu fiz, e lá o fundo de uma taça, né? E agora vocês veem que o buraco negro está chegando muito perto um do outro, muito perto, até que os dois vão realmente se fundir e vão gerar um buraco negro novo. Esse buraco negro não está mais... Professor? Sim. Professor? Sim. Não tá dando para ver o vídeo. Ah, que pena. Tá. E o que vocês viram? Quando eu estava falando do vídeo, o que aparecia? Nada. Só dava para ver você mesmo. Foi possível ver o vídeo normal aqui. Eu não consegui, eu não vi o vídeo. Bom, deixa eu passar de novo. Esse slide que fala do live, vocês estão vendo, né? Que diz o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Pode ser ver. O vídeo. Viu? Eu consegui ver normal. Então, eu também. Bom, então quem não conseguiu ver o vídeo, me avisa, eu passo meus contatos aí e a gente manda esse vídeo por um link para ver esse vídeo. Esse vídeo está disponível publicamente, tá? Só ir lá no Google e ir lá, né? Coalescência de buraco negro. Mas se alguém quiser ver o vídeo e não conseguiu ver, me avisa que eu posso passar um link ou passar o arquivo do vídeo, enfim, isso aí está disponível publicamente, não é muito difícil de achar, não. Mas, enfim, para quem viu o vídeo, né, viu que teve essa coalescência e depois tudo ficou meio se ajeitando lá, né. Quando a gente vai olhar o sinal da onda gravitacional, meu computador está um pouquinho lento, mas daqui a pouco vai aparecer o próximo slide, que ele vai mostrar uns gráficos, né, e o que esse gráfico vai mostrar é a amplitude dessa oscilação, tá.
Essa oscilação, ela é infimamente pequena. Ela é uma parte em 10 elevado a 21, tá? Então, assim, não sei nem que fração que chama isso, mas para um detetor de onda gravitacional que tem quilômetros de comprimento, esse braço de quilômetros, ele vai sofrer uma oscilaçãozinha que é menor que o núcleo do átomo. Tá? Então, é uma coisa absolutamente ínfima, esse efeito da onda gravitacional, mas você tem um detetor tão possante quanto o LIGO, que foi capaz de medir essas variações absolutamente ínfimas. E o que você vê nesse gráfico é a variação, né, do braço desse detetor, né, que está ligado à intensidade da onda gravitacional, né, em função do tempo. Então, enquanto o buraco negro está espiralando, você vê uma ondinha, parece um senozinho, né, uma ondinha regular. Quando ele vai chegando muito próximo, o buraco negro do outro, a amplitude dessa onda aumenta e a frequência, aumentando, ou seja, o período vai diminuindo, tá? Então, você vai tendo esse separação menor entre as cristas e as ondas, até que ele funde e forma um buraco negro, e aí, quando ele está redondinho, ele para de emitir ondas gravitacionais. Então, isso aí é uma assinatura muito típica, muito característica da fusão de dois objetos formando um buraco negro, tá? E essa curva que vocês veem aí, matemática, né, ela era uma curva teórica obtida através de simulações computacionais, que é muito complicado fazer essas contas, tá? Mas, enfim, hoje em dia, com a alta tecnologia de processamento, você consegue fazer simulações computacionais da realidade geral, e você tinha essa curva teórica. O que o pessoal observou, tá, em 14 de setembro de 2015, e essa é uma data que vai ficar marcada na história da humanidade, não tenho a menor sombra de dúvida, o que foi observado foi essas curvas que estão em cima, tá? A curva em azul e a curva em vermelho. Você vê que olhando já, você vê que ela é muito parecida com a curva teórica. É claro que tem esses negocinhos mais assim, que é ruído da medida, uma coisa normal, esperada, mas essa característica lá, essa curva, ela é muito, muito característica de coalescência de buracos negros. É uma curva, então, que já existia teórica, você vê essa curva e fala, caramba, dois buracos negros se fundiram. Tá? Não tem erro. Além disso, como o observatório tinha em 2 lugares nos Estados Unidos, separados de, sei lá, se eram 5.000 quilômetros, você viu exatamente o mesmo sinal nos 2 detetores e com um tempo do sinal entre um e o outro que é compatível com a velocidade ser a velocidade da luz. Então, você tem uma onda se propagando, passou por um detetor, passou pelo outro detetor, tá? E o tempo entre os dois, que acho que foi 10 milissegundos, é compatível com uma onda que está passando a velocidade da luz. Então, foi uma coisa absolutamente fantástica, muito contundente, porque o mesmo sinal em 2 detetores, uma onda que se para a velocidade da luz, exatamente com a mesma forma que deveria ser esperada pela colisão de buracos negros, né? Então, isso aí teve um impacto absolutamente impressionante. Eu conto para vocês que eu chorei literalmente de emoção quando isso foi apresentado. Bom, então, é isso que eu falei, né? E esses objetos são compatíveis com a massa de um buraco negro ter 36 vezes a massa do Sol e o outro buraco negro ter 29 vezes a massa do Sol. Então, são buracos negros com uma massa relativamente grande, mas não são supermassivos. São massas comparáveis com massa de estrelas, né? Então, de lá para cá, teve um monte de eventos, né? O LIGO passou por várias etapas, a gente acabou a 3ª etapa do LIGO, tá? Então, a gente podia falar de 2015 até 2020, a gente teve um monte de ondas gravitacionais sendo detectadas, né? Mas, assim, essas primeiras ondas gravitacionais lá, elas mostraram, primeiro, que buracos negros existem, porque só um buraco negro produz esse sinal que é observado lá, né? As ondas gravitacionais existem, porque a gente detectou diretamente as ondas gravitacionais. E também um teste da teoria da realidade geral, porque tem várias outras teorias da gravidade que também podem produzir buracos negros, que podem produzir ondas gravitacionais, mas medir quantitativamente o que foi observado permitiu testar várias outras teorias alternativas à realidade geral, tá? Então, pôde-se descartar várias teorias que são alternativas à realidade geral, não todas, né? A teoria da realidade geral não é a única que explica tudo, né? Inclusive, foi possível colocar limite na massa do graviton, se eu tenho uma partícula de gravidade. E o que foi, assim, do ponto de vista astrofísico, foi descoberta uma nova população de objetos compactos, né, que não se esperava que tivesse uma quantidade grande de objetos com dezenas de vezes a massa do Sol, e foram descobertos um monte desses sistemas, né? E uma coisa, assim, muito interessante é que é a primeira vez que a gente tem uma informação do universo que ela não é trazida por partículas, né? Ela é trazida por
não é a luz que está vindo para a gente, não é raio cósmico, é a própria gravidade que está carregando informação para a gente, né? Bom, e realmente é uma nova janela para a gente ter acesso ao universo, uma nova forma de a gente ver o universo que não é através de telescópios, né? Bom, isso levou o Prêmio Nobel de 2017, né? Por a detecção das ondas gravitacionais levaram ao Prêmio Nobel de 2017. Eu estou tentando fazer uma coisa aqui, mas não estou conseguindo. Bom, então, então já, assim, 3 anos atrás, a gente teve um Prêmio Nobel pela descoberta de ondas gravitacionais que foram produzidas pela fusão de buracos negros. Ainda ligada à detecção de ondas gravitacionais, já em 2017, em agosto de 2017, foi visto pela primeira vez uma contrapartida ótica de uma onda gravitacional. Ou seja, aconteceu a onda gravitacional, veio até a gente, o conjunto de telescópios, de detetores de ondas gravitacionais, que são LIGO e o Virgo, disseram, olha, aconteceu por lá, alguma coisa que produziu onda gravitacional. O pessoal apontou telescópios e viu o objeto que emitiu a onda gravitacional. Ah, Martim, mas buraco negro não emite luz, como é que você viu o objeto? Não eram buracos negros. Era a coalescência de 2 estrelas de nêutrons. Tá? Então, 2 estrelas de nêutrons que estavam em rotação também, emitindo onda gravitacional. Na hora que elas coalescem, que elas colidem, elas fazem um evento altamente energético que emite um monte de luz em todos os comprimentos de onda, desde rádio até raio-x, tá? E esse evento é tão energético que ele produz um monte de elementos químicos novos. Tá? Então, assim, você teve pela primeira vez a observação da fusão de 2 estrelas de nêutrons, e o resultado dessa fusão é um buraco negro. Então, assim, pela primeira vez a gente viu a formação de um buraco negro a partir de coisas que não são buracos negros, né? É um objeto de massa relativamente pequena, um objeto de massa comparável ao Sol, né? E nesse processo, como eu falei, são criados um monte de elementos novos. Eu só vou pedir para vocês, vou tentar paralisar aqui um pouquinho. E vocês podem aproveitar para formular perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Só um segundo. Eu botei para compartilhar a tela. Vocês podem aproveitar para formular perguntas. Ô, Martim, temos algumas perguntas aqui, já, inclusive. A Amanda está anotando aqui as perguntas, tá? Ao final a gente vai fazer as perguntas, tá bom? Mas depois a gente abre também para quem quiser fazer alguma. Tá, eu estou só procurando agora a minha janelinha para compartilhar aqui de novo. Tem que ser uma lei de Murphy no meio, né? Aqui, achei. Vamos lá. Ok. Não, mas aqui é um PDF. Bom, tudo bem, vamos lá. Vamos ter um PDF, senão a gente vai acabar perdendo mais tempo. É a mesma palestra, só que lá, de qualquer forma, eu já não vou ter mais animações. Então, vamos aqui no PDF. A gente estava falando aqui do evento. Vamos lá. Vamos ver se vocês vão ver minha tela cheia. Isso. Vocês estão vendo a minha tela cheia? Sim, Martim. Sim, consigo. Maravilha. Então, perfeito. Ótimo. Obrigado, gente. Então, assim, a gente teve essa coalescência de estrelas de nêutrons, ela deu origem a um monte de elementos químicos novos nessa colisão. Então, assim, você teve a formação de elementos pesados, equivalente a 16 mil vezes a massa da Terra, e só em ouro e platina foi produzido o equivalente a 10 vezes a massa da Terra. Né? Então, é um fenômeno extremamente energético que tem um monte de consequências astrofísicas super interessantes. Então, essa contrapartida ótica de uma onda gravitacional foi uma coisa absolutamente fantástica, teve uma repercussão enorme, foi feita uma conferência de imprensa mundial e tal, e uma das pessoas que é responsável por essa descoberta é uma brasileira, é a Marcele Santos Soares, que foi aluna aqui do grupo da UFES, aluna, inclusive, de iniciação científica do Júlio Fabres, né? Hoje ela é uma das superstars da astrofísica americana, ela está agora na Universidade de Michigan, e, enfim, foi uma das pessoas responsáveis pelo projeto de acompanhamento óptico com telescópios na busca de contrapartida de ondas gravitacionais. Enquanto o pessoal não tinha nem descoberto as ondas gravitacionais, ela estava vendo qual seria uma forma de, caso fossem descobertas, como a gente deveria procurar para achar o objeto que emitiu essas ondas gravitacionais, né? Então, ela estava, digamos, um passo à frente, e está aí ela fazendo a conferência de imprensa da National Science Foundation
que divulgou a descoberta desse evento, né? A gente, aqui no Brasil, a gente está usando o tempo de telescópio brasileiro para fazer essa busca dessas contrapartidas ópticas, né? Agora o LIGO está desligado, então não estamos fazendo isso, mas alguns meses atrás até estávamos fazendo isso, até que desligou o LIGO pela pandemia, e ele só vai voltar agora depois de um upgrade. Mas estamos há alguns anos num projeto de buscar essas contrapartidas ópticas, junto com a própria Marcele, junto com a Maria e Dayana, e alguns outros brasileiros. Então, vou falar aqui, só para dar cara aos nomes, né? A Maria Dayana, que foi uma aluna minha no CBPF, originária de Tinguá, que é uma cidadezinha no interior do Ceará, não sei, Tianguá, não sei se vocês conhecem. Ela foi foi aluna aqui da UERJ, no Rio, por cotas, né? Então, ela foi aluna cotista, por ter sido aluna de escola pública e tal, veio no CBPF, fez o doutorado no CBPF, fez um pós-doutorado em Brandeis, e agora está fazendo pós-doutorado em Michigan. Depois, outra pessoa que participa, brasileiro, desse projeto é o Luigi Santana, que também é cearense e que foi aluno do Observatório do Valongo, na FRJ, acabou de defender o doutorado dele e passou um tempo na NASA. Bom, então isso aí foi para falar um pouco das ondas gravitacionais que tiveram um impacto absolutamente fantástico. Por um lado, a descoberta delas em si, todas as implicações astrofísicas e a observação direta da coalescência de dois buracos negros e da coalescência de estrelas neutras formando o buraco negro. Um processo muito interessante do buraco negro é que ele tem esse horizonte de eventos, então ele não deixa a luz sair. Então, tem muitas trajetórias da luz que, vamos supor, imaginar um raio de luz que chega até meu olho, onde será que ele vai parar? Se ele vai parar no buraco negro, eu não vou ver nada, né? Então, essas retinhas aqui, pretas que vocês estão vendo, são raios de luz que sairiam do buraco negro, né? Ou seja, são raios de luz que caem no horizonte de eventos. Tudo que cair no horizonte não vai emitir luz, então eu não vou ver nada, né? E esses raios aqui amarelinhos são trajetórias da luz que são curvadas pela gravidade, mas que permitem a gente ver. Então, se eu estou olhando um buraco negro, primeiro, eu nunca vou ver nada por aqui, ou seja, nada que vem do horizonte, então esse raio inteiro, essa área inteira, eu não vou ver nada, eu vou ver como se fosse um buraco. Então, se eu olhar para uma imagem de um buraco negro, vamos chamar assim, você vai ver um disco preto, que não é o tamanho do buraco negro. O buraco negro, o horizonte de eventos é desse tamanho, mas tem uma área maior, da qual a luz não vai poder sair, que chega até, que seria a trajetória chegando até nossos olhos. Ou seja, a gente tem uma área maior do buraco negro que não vai te permitir nada. Isso ver nada. Isso é chamado sombra do buraco negro, tá? E se o buraco negro tem algum disco de acreção aqui, então a gente tem trajetórias da luz que saem do disco e vão chegar até a gente. Trajetórias que saem do disco e vão chegar até a gente. Então, independente de como está esse disco, vai ter trajetória vindo de um lado, vindo por outro, a gente vai ver uma espécie de anel de luz em volta do buraco negro. Então, se existe um buraco negro, se ele tem um horizonte de eventos, se eu tiver a possibilidade de ver algo muito pertinho do buraco negro, eu espero o quê? Espero ver uma espécie de anel de luz, onde essa luz que está em volta é luz vindo de todas as direções desse disco de acreção, e eu vou ver uma região que eu não vejo luz nenhuma vindo, que seria ligada ao horizonte de eventos, mas não é o próprio horizonte, a gente chama isso de sombra do buraco negro. E no ano passado, no início do ano passado, através de um consórcio de observações em ondas de rádio, foi possível montar pela primeira vez essa imagem do buraco negro, em que a gente vê exatamente esse anel de luz e a gente vê essa sombra do buraco negro, né? Então, mais uma evidência direta, observacional, da existência dos buracos negros. Então, assim, depois de tudo isso que eu falei, fica muito difícil colocar em dúvida que existam objetos que são buracos negros, e isso, para mim, foi uma das grandes motivações para o Nobel de 2020. Né? Agora que o mundo está preparado para aceitar que existem buracos negros, quem a gente vai premiar? Né? Afinal, tem uma quantidade enorme de descobertas. Bem, vamos pensar nas mais importantes e historicamente. Então, do ponto de vista da teoria, tá? A pessoa viva, né? Porque você podia premiar o Einstein, premiar a pessoa que achou a primeira solução do buraco negro, mas nenhum deles está vivo, né? Então, assim, a pessoa viva que teve o maior papel teórico nos buracos negros foi o Roger Penrose. E ele fez teoremas muito importantes ligados à formação de buracos negros. Aqui, a gente já vai dizer mais em detalhes, né? E do ponto de vista das observações, a primeira detecção mais direta, que veio antes das ondas gravitacionais, que veio antes do anel de luz, é a observação daqueles movimentos das estrelas perto do buraco negro. Então, tá aí, ó, vamos premiar quem fez a maior contribuição teórica, que num extremo fez um formalismo matemático, aquela teoria bem pesada, e no outro extremo vamos pegar a primeira observação direta de buraco negro e vamos premiar.
Isso aí é o Prêmio Nobel de 2020. Então, a gente tem aqui a Andrea Ghez e o Reinhard Genzel. Formaram duas equipes independentes, cada um com um telescópio diferente, grupo diferente, que fizeram a mesma coisa, estudaram o movimento de estrelas em volta do buraco negro, e a gente tem o Roger Penrose, que foi o que fez esses resultados teóricos. Então, vamos falar um pouquinho desses minutos que restam, não sei se restam minutos, mas vamos falar muito rapidamente do que eles fizeram. A primeira solução teórica do buraco negro foi logo depois da realidade geral, tá? O Schwarzschild. Mas, assim, a teoria da realidade geral estava incipiente, apareciam uns infinitos lá que ninguém entendia, então assim, não estava nem claro o que significava essa solução. Várias décadas depois, aí começou a se entender que tinha um horizonte, né, que você podia atravessar esse horizonte, uma partícula podia entrar nesse horizonte, que só no centro é que tinha uma coisa infinita, e aí começou a ficar mais claro as propriedades desse objeto, mas assim, era um objeto muito matemático, o pessoal achou que era talvez só uma solução curiosa. Aí, em 1939, estudou-se o colapso de uma estrela esférica que dava origem a um buraco negro. Poxa, então será que a gente pode formar um buraco negro? Mas ainda assim era uma situação muito simétrica. Será que uma pequena estrela que não é perfeitamente esférica vai formar um buraco negro, né? E aí entra o Roger Penrose, que ele introduziu vários formalismos matemáticos sofisticados, inovadores, elegantes, e em 1965 ele provou o teorema de singularidade, que ele diz basicamente de forma geral que em certas situações, a formação de uma singularidade é inevitável. Singularidade é esse carocinho do buraco negro, onde a densidade fica infinita, né? Então, assim, formar alguma coisa que vai colapsar o tempo inteiro indefinidamente era uma coisa inevitável sob certas condições que a gente pode falar um pouco depois. Isso é o Penrose, e junto com o Hawking eles fizeram também esses resultados, inclusive ligado ao universo. Em 69, o Penrose colocou uma hipótese de que essas singularidades, ou seja, essas regiões que têm uma densidade infinita, sempre deveriam ter um horizonte de eventos. Aí isso configura um buraco negro. Então, primeiro, ele fez uma prova matemática de que regiões iriam colapsar infinitamente para gerar um infinitozinho, vamos dizer assim. E depois ele fez uma hipótese, né, ainda não provada, de que qualquer coisa infinita teria que ter um horizonte, né, e aí é um buraco negro. Então, assim, se a gente acredita nessa hipótese, a conclusão é que sob certas condições, é inevitável se formar um buraco negro. Não precisa ter simetria esférica, nem nada, né? Então, assim, o Penrose, ele conseguiu demonstrar e assimilar, digamos, a ideia de que buracos negros são objetos reais que se formariam em situações reais, e não apenas em situações altamente simétricas idealizadas, tá? E esse é o resultado do Penrose. E, do ponto de vista de buracos negros, né? Ele foi uma pessoa muito criativa, que tem um monte de outras implicações, algumas mais até artísticas. Ele desenhou um triângulo impossível de ser feito no mundo real, que é o chamado Triângulo de Penrose, e essas figuras impossíveis inspiraram alguns artistas, especialmente o Escher, que ele tem um monte de coisas assim, imagens que parecem reais e são irrealizáveis na natureza, e foram muito inspiradas nos resultados do Roger Penrose. O Roger Penrose também viu como é que você poderia cobrir um plano com polígonos, né? E é um polígono, dá uma estrutura que não é regular, são chamados recobrimentos de Penrose, né? E esses recobrimentos de Penrose são importantes para entender, por exemplo, os quase cristais, tipo o cristal líquido, né, que tinha muito em relógio antigamente, né? Você entende através desses recobrimentos de Penrose. E tem no chão do Instituto de Física, da Universidade de Texas A&M, que ele é todo ladrilhado usando o recobrimento de Penrose. É muito legal. Eu já pisei nesse chão também. Aliás, é um Instituto de Física muito bacana, que tem um pêndulo de Foucault e outras coisas lá. Fisicamente está implementado no próprio Instituto. Já a Andrea Ghez e o Reinhard Genzel, ambos, fizeram coisas parecidas, de forma independente, como eu falei. E qual era a pergunta? Como é que eu posso testar de forma direta a existência de um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia? Se eu vir órbitas e eu conseguir medir a massa que está dentro dessa órbita, se for uma massa absurdamente grande, não tem como, tem que ser um buraco negro. Então você tinha que só ver estrelas em volta do centro da galáxia. Só que o centro da galáxia está cheio de estrelas e tudo está ofuscando a gente. E como tem a atmosfera no meio, ela borra tudo. Então, eu li mais sobre a coisa da Andrea do que do Reinhard. Mas, basicamente, assim, quando ela propôs esse projeto, o pessoal falou, você tá maluca? Como é que você quer ver uma estrela se movendo lá no centro da galáxia e eu não consigo nem separar uma estrela da outra, né? Falou, poxa, vamos botar um jeito, vamos inventar um instrumento que seja capaz disso, vamos usar um instrumento que existe de um jeito diferente, vamos analisar os dados de um jeito diferente. Então, ela veio com umas ideias tecnológicas de análise de dados e de instrumentação para poder ver estrelas, separar estrelas lá no centro da galáxia,
né? Então, graças aos trabalhos dela e dele, foi possível ver esses movimentos das estrelas. Então, por um lado, primeiro, utilizou uma técnica chamada espectroscopia speckle, que eu não vou detalhar para vocês, mas o telescópio SOAR, que é um terço brasileiro, tem implementado esse modo de observação. E depois veio a ótica adaptativa, que é um sistema de espelhos que consegue corrigir as distorções da atmosfera. Então, vocês veem esses dois lasers saindo dos telescópios Keck, que foram os que ela usou. Esses dois lasers fazem como uma espécie de estrela artificial, e usando essa estrela artificial, a gente consegue compensar os efeitos da atmosfera e ver, realmente, conseguir ter resolução para poder ver estrelas lá no centro da nossa galáxia. Isso foi o que eles observaram aqui ao longo de 20 anos, né? Eles observaram cada trajetória aqui que está sendo mostrada é a trajetória de uma estrela diferente. Tá? Então, são várias estrelas que têm essas trajetórias e você consegue usar a observação das trajetórias para calcular qual é a massa do objeto que está lá. Qual é a conclusão? É que, para produzir essas trajetórias, você precisa de um objeto que tenha massa de 4 milhões de vezes a massa do Sol, né? E num espaço pequenininho, que é tipo o sistema solar. Então, assim, o único objeto que a gente consegue acumular tanta massa num espaço tão pequeno é um buraco negro, tá? Então, foi a primeira evidência direta da existência de um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Além disso, essas órbitas aqui vão ter também precessão do periélio e outras coisas, então permite você testar a própria teoria da relatividade geral. Bom, queria dizer também que a Andrea Ghez é uma mulher, né? Tem 2 filhos, então tem gente por aí, inclusive certas pessoas eleitas, que dizem que deve se pagar menos às mulheres, que elas engravidam e outras coisas absurdas, né? Ela não só ela fez um trabalho à altura de qualquer homem, muito melhor, né? Não só sendo mulher, como tendo os papéis de mãe, 2 filhos e tudo mais. Bom, gente, acho que eu já cheguei no tempo, só para a gente, então, finalizar. A teoria da relatividade geral, ela continua sendo a melhor descrição que a gente conhece até agora da gravidade, tá? E ela passou por uma miríade de testes, inclusive vários que levaram os prêmios Nobel, né? Se o desvio da luz, em 1919, tivesse a aceitação da relatividade geral como ela tem hoje, o Einstein teria levado um novo prêmio Nobel só pelo desvio da luz em 1919. E as equipes que vieram ao Brasil também, na minha opinião, né? Mas de lá para cá, várias outras descobertas levaram a vários prêmios Nobel ligados à relatividade geral, né? Como eu falei, essa teoria da relatividade geral, por mais esquisita que seja, por mais complexa matematicamente, para quem está acostumado com a física e a matemática do ensino médio, pode parecer algo muito abstrato, né? Mas ela faz parte do nosso dia a dia. Por um lado, coisas muito cotidianas, como o GPS, levam em conta a realidade geral, e por outro lado, dos planos de teorias e nos experimentos de física, o tempo todo a gente está usando esse tipo de teoria, né? Agora, apesar de tudo ser maravilhoso, digamos assim, se tem uma teoria belíssima, que funciona muito bem e tal, tem questões absolutamente fundamentais que a gente ainda não entende. Então, assim, a teoria da realidade geral provavelmente não é a palavra final de uma teoria física da gravitação. Por um lado, no ponto de vista cosmológico, a gente não entende o que é a energia escura, a gente não entende o que é a matéria escura, e ou 95% do universo é feito dessas quantidades que a gente não entende, ou a teoria da relatividade geral tem que ser modificada para a gente não precisar de uma ou dessas 2 componentes, tá? O mundo é um mundo quântico, onde vale a mecânica quântica, a natureza das partículas é quântica. Só que a realidade geral ela não conversa com a mecânica quântica. Então, tem uma questão aí, a gente não tem uma teoria final de gravidade quântica, ou uma teoria que unifique as interações, incluindo a gravitação, ou, enfim, alguma forma de compatibilizar a mecânica quântica com a gravitação. Então, assim, você tem 2 setores da física que não se falam, vamos dizer assim, que se falam muito pouco. E a gente entende a física como buscando uma descrição única da natureza, que não possa ser 2 pedaços de teoria, né? Então, tem uma coisa muito fundamental aí que a gente ainda não entende na relação da gravitação com a mecânica quântica. E, assim, como os próprios teoremas de Penrose dizem, você tem a formação de singularidade, de regiões com densidade infinita. Mas, assim, normalmente não acontece isso na natureza, coisa infinita. Quando aparece algo infinito, numa teoria física, é uma indicação de uma limitação dessa teoria. Então, se bem o horizonte de eventos, que é aquilo que caracteriza o buraco negro, ele não tem infinitos, ele é real, e, enfim, é o que a gente observa, lá no meio ter uma coisa infinita, com densidade infinita, é muito esquisito. Provavelmente tem que ser alguma outra teoria da gravidade para explicar o que está acontecendo lá no interior de um buraco negro. E para finalizar, assim, o Brasil participa ativamente da pesquisa, várias áreas teóricas e observacionais ligadas à realidade geral, né? E, assim, espero que vocês
se interessem, alguns de vocês podem vir a trabalhar nessas áreas, e quem não vier trabalhar, que continue acompanhando, assim, com entusiasmo, a pesquisa que se faz. Então, seja bem-vindo a participar desse fantástico mundo de aprendizado. Obrigado, gente, pela atenção. Bom, obrigado, Martim. Eu não sei como fazer um aplauso virtual, mas... Obrigado, eu me sinto aplaudido. Tá certo, mas fica aplaudido. Aliás, acho que quase 90 pessoas seguiram a palestra, eu acho que Legal. foi excepcional. Então, mas pergunta... Desculpem se eu passei um pouquinho do tempo. Não, foi ótimo, a gente... Ô, Júlio, a gente separou aqui algumas perguntas que vieram no chat. Talvez o Adriano possa ler as perguntas. Isso, eu vou pedir para a Amanda conduzir aqui as perguntas, tudo bem? Quanto tempo, mais ou menos? 15 minutos para responder tudo, Júlio? E aí a gente para e depois responde as outras? Quer fazer como isso? Sim, 15, 20 minutos, quanto for... Não podemos avançar muito, porque depois nós temos a apresentação dos trabalhos, né? Mas vamos lá. Tá bom, os 15 minutos então. Então, Amanda, por favor, a primeira pergunta, você consegue ler para mim? Bom dia, parabéns, Martim, pelo excelente seminário. A primeira pergunta do Francisco Elias Gomes é: que informações as ondas gravitacionais podem nos trazer sobre o início do universo? Tá, obrigado. É uma ótima pergunta. Nessa época primordial do universo, em que ele era extremamente denso, diferente, em expansão muito rápida, são geradas ondas gravitacionais. Essas são chamadas as ondas gravitacionais primordiais. Elas conseguem trazer informação sobre algo que aconteceu na história do universo muito mais remoto do que a própria luz consegue transmitir para a gente. Então, tinha uma época em que o universo, a luz não se propagava no universo. Então, não tem como hoje eu receber luz de algo que aconteceu numa época muito primordial. Mas as ondas gravitacionais, sim. Então, as ondas gravitacionais podem nos trazer informações cruciais sobre o que aconteceu nessa etapa primordial do universo, se teve uma inflação, que tipo de inflação ela era. Então, assim, é algo muito chave para estudar a história do universo. Só que essas ondas gravitacionais, que são chamadas primordiais, elas têm um período muito diferente daquelas que a gente consegue medir com o detetor LIGO. Então, os detetores aqui na Terra, eles não são capazes de detectar essas ondas gravitacionais primordiais. Agora, estão sendo desenhados já há muito tempo e agora planejados a construção de detetores de onda gravitacional para serem sensíveis a essas ondas gravitacionais primordiais. É algo que a gente não tem acesso agora, mas, assim, um pouquinho de paciência, algumas décadas, a gente vai ser capaz de estudar essas ondas gravitacionais e elas são cruciais. Muito obrigada, Martim. A próxima pergunta, também do Francisco Elias Gomes, seria: professor Martim, você acredita que o universo observável é um sistema isolado? Por quê? Não, eu não tenho nenhuma opinião formada. Pelo que a gente sabe hoje dos modelos de universo, o universo é ilimitado, né? Então ele seria a totalidade, não tem nada além do universo. Então, não teria nem assim, a gente não poderia nem se questionar se ele é fechado ou aberto, porque fechado seria se eu tivesse um sistema que tivesse alguma coisa fora e ele está fechado, né? Então, assim, a princípio o universo é ilimitado, infinito. Mas isso já vai muito além do que é possível a gente observar diretamente, e tem modelos em que isso não acontece, em que você tem mais dimensões, mais de um universo. Eu não tenho uma opinião formada sobre essas possibilidades, não. O Vander Gomes Ney perguntou: o referencial de onde se adota o sistema de coordenadas da geometria deve estar sempre em queda livre? Não precisa, não precisa. Se ele está em queda livre, é uma descrição que a gente usa, a gente pode basicamente, localmente, anular a gravidade, né? Se o referencial está em queda livre, tudo vai se comportar como se eu tivesse sem campo gravitacional. Mas a gente pode tratar a física em sistemas acelerados, que não estão em queda livre, não tem problema. O Francisco Elias Gomes também perguntou: qual o papel do Robert Oppenheimer no desenvolvimento da teoria dos buracos negros? Então, o Oppenheimer foi aquele que fez esse modelo do colapso esférico que eu tinha comentado, que ele produz um buraco negro. Então, eles fizeram a primeira solução dinâmica, né, em movimento,
em que eu tenho um objeto esférico, esse objeto vai colapsar, e aí fica claro que, inevitavelmente, ele vai acabar chegando numa singularidade, num infinito. O que muita gente achou é que, como era uma situação muito simétrica, aquilo lá não era realista, que numa situação mais realista ia acabar evitando esse infinito. Mas aí entra o Roger Penrose, que mostrou que mesmo as situações não tão simétricas, você ainda vai produzir uma singularidade, um infinito. Mas o Oppenheimer, junto com o Snyder, tiveram essa primeira solução da formação do buraco negro. O Josivan Silva perguntou, o que acontece se eu entrar no buraco negro? Então, depende muito do buraco negro, tá? Na verdade, uma coisa que é esquisita, mas quanto maior o buraco negro, menor são as forças de maré que vão esticar você. Quer dizer, normalmente, quando você atravessa o horizonte de eventos, você vai ter forças da gravidade que vão te esticar, vão fazer você ficar igual um espaguete, né? Então, se eu cair no buraco negro da massa da Terra, por exemplo, quando você está dentro do buraco negro, primeiro ele te estica todo, então acho que você vai morrer. E depois você cai no buraco negro e, a princípio, você cai indefinidamente até uma densidade infinita, você é amassado, destruído e tudo mais. Mas para um buraco negro supermassivo, como esse que tem no centro da galáxia, a força de maré não é tão grande. Então, a princípio, quando você está caindo no buraco negro, você pode sobreviver a essa travessia do horizonte de eventos, né? Então, você vai atravessar o horizonte de eventos e vai cair. Só que o problema é que quando você perceber que você está no buraco negro, já é tarde demais. Nada vai sair desse buraco negro, né? Em algum momento, você vai chegar lá e vai ser destroçado perto do buraco negro. Mas essa passagem pelo horizonte de eventos pode ser uma passagem tranquila. Bom, Martim, obrigado aí pelo seminário, obrigado pelas respostas aí às perguntas, tá? E fico no aguardo aqui da visita sua em breve. Tadeu, muito obrigado a vocês pelo convite, a todos vocês pela presença e pelas perguntas que foram ótimas. Tá bom. Muito obrigado, gente. Valeu, Martim. Obrigadíssimo, Martim. Pessoal, a gente vai ter então um reajuste aí provavelmente no cronograma, tá, de 15 minutos por conta do seminário, tá bom? Então, por favor, os professores aí avisem seus alunos, e alunos que estão presentes, por favor, prestem atenção, tentem entrar na sala primeiro no horário normal, tá, e fiquem tentando, porque eu só vou aceitar entrar na sala os alunos que estiverem marcados para aquele horário, tá bom? Para discussão com os professores, tá? Mas os outros podem assistir, né? O problema, Júlia, é que eu não consigo mutar individualmente cada um aqui. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, olha, os seminários estão expostos, todos eles, os pôsteres e os links para os vídeos, lá na página da apresentação, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui que eu mostro para vocês. Um minutinho só, pessoal. Aí a gente orienta dessa forma aqui, quer ver? Peraí. Estão vendo minha tela? Tá, beleza. Então, aqui no link da Mais, né? Deixa eu botar aqui. Como é que Cosmos, né? Desculpa, a internet está um pouco lenta. Apresentações aqui. Aqui dentro desse link tem toda a informação de como vai acontecer o nosso dia hoje, né? Aí, bom, tem todos os trabalhos aqui. Os vídeos, é só clicar aqui, ó, vídeo, clica aqui, e clica aqui para acessar o painel. Então, todo mundo consegue ver os painéis e consegue assistir os vídeos de todos os inscritos na Mais, tá? Então, todo mundo assiste, não tem problema nenhum. Mas na hora do debate lá com o professor, eu acho legal ter só o grupo que vai debater e o professor, para causa dos critérios também, né? Porque ninguém teve acesso aos critérios das discussões individuais de cada grupo. Eu acho que talvez fosse melhor, Júlio. Pode ser assim? Júlio? Sim, sim. Não, estava desligado. Pode, claro. Tudo bem. Então, vamos conduzir dessa forma, então. Então, agora, dentro do cronograma aí, o primeiro grupo a ser avaliado, qual que é? Rapidinho, vou passar aqui. Vou ver aqui o cronograma, rapidinho. Como identificar exoplaneta? É o primeiro grupo que eu vou aceitar aqui na sala. Então, eu vou pedir para todo mundo se retirar agora da sala. Ficar só os avaliadores desse grupo, tá?
E aí a gente Com licença, como eu tenho acesso à programação? Qual vai ser o horário do meu grupo? A gente enviou tudo por e-mail, né? A gente enviou para os professores orientadores, mas você também pode encontrar no site da Cosmofis, no canto superior esquerdo, tem programação. Ô, Sim, Adriano. tem programação, e aí no final da página tem o PDF. Adriano. Oi, Alexandre. Fala, meu garoto. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Eu entrei aqui agora para poder, porque para mim tudo é novo aqui também. Eu queria saber o seguinte, quando meus alunos vão apresentar amanhã à tarde, é o mesmo link da palestra? Isso é o mesmo link para tudo. Eles saem da palestra e eles apresentam, né? Isso, é o mesmo link para tudo, tanto para os seminários quanto para as apresentações. Vai ficar mais fácil para eu gerenciar aqui, tá bom? No caso, eu que sou orientador, eu posso estar presente no dia eles apresentando? Fique à vontade. O orientador e os professores e os participantes do grupo, por favor. Então tá bom. Tá? Falou. Muito obrigado, hein? Nada. Mais uma pergunta, pessoal? Bom, então vamos proceder dessa forma, então. Vamos para o primeiro grupo aí, que é a detecção de exoplanetas, tá bom? E aí eu vou pedir para todo mundo sair da reunião. Eu vou, inclusive, encerrar a reunião aqui e abrir de novo a reunião, tá bom? Um abraço, bom dia a todos, tá? Bom dia. Bom dia. Deixa eu interromper a gravação aqui.